Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa tarde, porque na tua misericórdia o Senhor aprove nos conceder esse momento para estudarmos a tua palavra, crescermos no entendimento das Escrituras. E nós pedimos, Deus, que tu de forma misericordiosa venhas sobre nós para nos instruir naquilo que queres de nossas vidas, para que tenhamos um viver agradável, piedoso diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Apocalipse 4. Vamos ver se hoje a gente mata o capítulo 4, né? Nós fizemos uma consideração sobre os simbolismos do capítulo 4. Dissemos que a mensagem do capítulo 4 tem que ser lida paralelamente com o capítulo 5, porque os dois tratam da mesma cena, a cena do trono, só que uma se referindo a Deus e a outra ao Cordeiro. E tendo entendido o simbolismo do capítulo 4, vamos tentar agora entender qual é a mensagem que ele começa a dar a partir daqui. Vamos retomar isso assim. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, amado, no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheias de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Como nós dissemos na semana passada, quando a gente começa uma análise do texto, a gente precisa partir sempre da estrutura que o próprio texto tem. E o capítulo 4 e o capítulo 5, eles têm uma estrutura totalmente comum. A mesma estrutura que aparece no 4, aparece no 5. Por isso que é dito que é um texto que tem que ser lido paralelamente. O capítulo 5 mostra Deus na sua glória no trono, e o capítulo 4, Deus na sua glória no trono, e no capítulo 5, o Cordeiro também no trono, recebendo a glória. O trono representa de cara para a gente a abertura do juízo. Essa é a questão. O que Deus quer mostrar a partir de agora é como Ele julgará a história. Aí aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque esse é um texto apocalíptico.
E sendo um texto apocalíptico, ele tem uma dupla natureza desse juízo que virá. Na teologia, nós chamamos essa natureza de tensão escatológica do já e o ainda não. É aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque nesse caso o Apocalipse, quando não é entendido dentro da literatura apocalíptica, o pessoal acha que são coisas que vão acontecer só no final do tempo. E se você olhar no capítulo 1, pega aí a sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A preocupação da literatura apocalíptica é uma escatologia imediata. Não é uma escatologia do final dos tempos. Então, quando a cena do trono abre, os leitores não estavam pensando num juízo que apenas viria no final dos tempos, mas um juízo que vai acontecer de imediato. É para o tempo presente dos ouvintes, dos leitores. Porém, esse texto vai nos abrir também a ideia de que esse juízo só será completado quando Cristo voltar. Então, nós temos que tomar o cuidado com essas duas questões do Apocalipse. A primeira questão dele é o juízo imediato. Porém, o juízo imediato não é pleno. Ele depende da volta de Cristo para que seja pleno. Daí, então, porque o capítulo 5 ele é necessário. Porque ele tem que revelar a glória do Cordeiro, e a glória do Cordeiro nos fará lembrar que o juízo que se começa a revelar no trono só estará pleno quando o Cordeiro voltar. Está dando para entender essa dinâmica? Tanto é que ele começa o capítulo 4 dizendo o quê? Depois destas coisas, que coisas? As cartas que ele escreveu, depois das exortações que haviam sido feitas à igreja, ou às igrejas. Porque qual é a temática logo de cara do Apocalipse? Vai haver um juízo imediato, então é melhor a igreja se preparar, porque o juízo do Senhor ele é tanto imediato quanto futuro. Nós precisamos aprender isso. Às vezes a gente pensa que Deus só vai vingar o nome dele na igreja quando Cristo voltar. Não, João nos lembra que Deus já está vingando o nome dele na igreja. Então ele começa, depois dessas coisas, depois de ter advertido vocês, eu agora começo a revelar para vocês como o juízo do Senhor está acontecendo na história e continuará acontecendo até que Cristo volte. Então ele diz, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Essa frase ela precisa ser compreendida para entendermos a revelação do juízo que o trono vai trazer. Uma porta aberta no céu. Essas duas palavrinhas são importantes. Quando ele começa a descrever a primeira coisa que eu esqueci de mencionar, a primeira parte do capítulo 4, que é a glória revelada de Deus, a partir do versículo 2. Então, no versículo 1, ele está fazendo um preâmbulo para nos inserir na questão da revelação da glória de Deus sobre a história. Então, o versículo 1 é um preâmbulo. O que significa essa porta aberta? Talvez para a gente essa fraseologia não seja estranha, porque a gente, de alguma forma, está acostumada com ela hoje. Mas para qualquer leitor primitivo,
primitivo judeu do primeiro século, essa frase era estranha. Porque, segundo a teologia judaica e a própria teologia apocalíptica, a porta do céu permanecia fechada. Ou seja, era como se João estivesse revelando uma profunda heresia naquele momento. Por que a porta ficava fechada? Primeiro, porque os homens não têm acesso a Deus. E não havendo acesso a Deus, a porta indicava exatamente esse obstáculo. Segundo, a promessa apocalíptica é que a porta só seria aberta quando o escatom, os últimos dias, começassem. E o problema do escatom apocalíptico, ou dos últimos dias apocalípticos, é que eles achavam que esse juízo só ia acontecer quando o Messias viesse e toda a história fosse restaurada. Problema: Jesus veio, restaurou tudo? Não. Por que o judeu tem dificuldade de aceitá-lo como Messias? Porque ele não restaurou ainda. Mas não continua com corrupção? A pecaminosidade não está aumentando? Na pecaminosidade não vai a prostituição, não vai a violência, não vai uma série de pecados graves? Não está tudo aí aumentando? Como é que ele pode ser o Messias e a porta está aberta? Se a porta aberta indica que chegou o último tempo, e esse tempo é um tempo de juízo. Então isso aqui é estranho. Para os apocalipsistas, essa figura da porta aberta era estranha. Porém, para cristãos não era. Por quê? Porque o cristão entende que o juízo de Deus não virá. Ele já começou. O juízo já está em andamento. Então essa leitura de João não é estranha. Um exemplo clássico disso para a gente é Pentecostes. Dê uma olhada lá em Atos 2. Vamos recapitular essa questão aí. Atos 2. Irmãozinhos estão lá, cheios do poder do Espírito, estão falando na língua do pessoal lá. Não serve para língua estranha não, estou falando na língua do povo. Acho que o povo está bêbado. Versículo 14, Pedro começa a explicar. Olha como Pedro diz: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinte pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Já expliquei isso aqui uma vez. Por que Pedro está mencionando a terceira hora do dia? Porque o judeu, no finalzinho do dia, ele chega em casa, vai tomar um vinhozinho, dar uma relaxada. Então é hábito judaico. Vai ser no final do dia. E Pedro disse: os caras estão bêbados, é a terceira hora, a gente não bebe uma hora dessa. Essa é a ideia de Pedro. Tudo bem? Então não pode ser, não pode estar bêbado. Versículo 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Agora observe: e acontecerá nos últimos dias. Escatom. Pedro menciona o último tempo sendo inaugurado, como o profeta Joel havia dito. Quando começou o último tempo? A gente precisa ler porque para não achar que foi em Pentecostes. Observe o que ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei no meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que apareceram os sinais e prodígios no céu e embaixo da terra? Aconteceu. É essa que é a transição dele para onde ele quer chegar. Quando aconteceu isso? Crucificação de Jesus. Em Mateus 27, o que é que aconteceu com o céu? Houve trevas em pleno meio-dia. E debaixo da terra, mortos ressuscitaram. Pedro dizendo, os últimos dias não começou com o Pentecoste. É só para vocês entenderem que isso aqui faz parte dos últimos dias que foram inaugurados. Aí ele continua: sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso aqui era uma linguagem dos profetas para falar de juízo. Haveria sangue, fogo e vapor como sacrifício realizado. Que sacrifício é esse? Cruz do Calvário. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Olha o que Pedro fez. Irmãos, os últimos dias já começaram. Mas nós estamos aguardando o que agora? O grande e glorioso dia do Senhor. Olha lá, atenção, já e ainda não. Não há promessa no Antigo Testamento de que os últimos dias teriam concomitantemente o grande dia do Senhor. O que há de promessa é que seria inaugurado um último tempo, para que nós então agora ficássemos marcando a chegada do grande dia do Senhor, esse sim o dia do juízo final. Mas o juízo já começou. E aí Pedro diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que é a salvação agora? Sacrifício olhando para o Messias? Ou invocação do ato do Messias? Os últimos dias já começaram. Olha, então, quando João vai tratar disso no Apocalipse, uma porta aberta no céu, isso é estranho para apocalipsistas. Eu estou falando da época dele, eu não estou falando dos estudiosos hoje de Apocalipse. É estranho para a teologia judaica, mas não é estranho para o cristão. De fato, uma porta já está aberta. Mas observe que ele diz assim: uma porta aberta no céu. O céu como local da habitação de Deus aqui. É importante frisar isso. E ele diz assim: como também eu olhei, e é não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. O que é que essa porta aberta está dizendo? Não entendi, fala aí. Está aqui. Nenhum homem subiu aos céus até então. Quando pensamos na era veterotestamentária, deixa eu colocar isso, cuidado se vocês vão. Os únicos que subiram aos céus na época veterotestamentária foram e não voltaram. Quem são esses dois homens? Enoque e Elias. Eles foram arrebatados ao céu, mas também não voltaram, já ficaram lá. Por quê? Porque a história não havia começado o juízo, então acabou o tempo deles ali mesmo. Como a história começou o juízo, é estranho também quando diz assim: ó, vem cá para cima, João. A porta aberta indica que já existe então um ato realizado que permite ao homem chegar a Deus
sem ser fulminado. Então João está dizendo, já existe um tempo de graça para nós. João foi o único que teve essa experiência? Quem mais? Paulo para mim, a hora que Paulo escreve isso para mim é uma comédia. Eu dou risada toda vez que eu leio. A maneira como ele escreve é aquela coisa assim, eu tenho um amigo. Eu conheci um homem. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Aí depois parece que ele esquece que ele não queria se revelar e acaba se revelando depois que era ele mesmo. Ele foi lá e me viu também. E voltou. Agora a coisa muito louca, que Paulo chega a dizer, eu não sei se foi em sonho ou se isso foi real. Por isso, quando João está falando dessa experiência dele, versículo 2 ele diz, e imediatamente me achei em espírito. Aí os malucos pegam isso aqui e falam de viagem astral. Daí você pega uns livros de Rebecca Brown, esse negócio, é um negócio doido. Quando eu li aquele livro, ele veio para libertar os cativos e disse, Jesus, haja espiritismo nessa desgraça. Tem uma hora lá que ela mostra dessa guerra espiritual, que a gente tem que buscar sair em espírito para guerrear nas regiões celestiais. Hein? Não, nem o Power Rangers, eles não saem em espírito. Power Rangers vai em nave, entendeu? É mais do que Power Rangers esse negócio aí. Como é que é? O mais louco é que ela não é evangelizada, o bicho não é dentro do corpo de um gato que é evangelizado. Dentro do corpo de um gato. Eu nem lembrava dessa história. O pior foi uma ex-bruxa. Quando fala de ex-bruxa, eu arrepio. É que nem quando fala de pastores. Não que eu estou dizendo que ex-bruxa e pastora tem alguma coisa a ver, mas porque é uma heresia tão grande que tem uma ex-bruxa, eu não lembro se é a Ana Mendes ou a Rita Cabeças. Preciso consultar meu consultor para assuntos de batalha espiritual, pastor Paulo. O Paulo era amicíssimo da Ana Mendes, não. Ana Mendes ia na casa dele tomar café da tarde lá com ele, uma menina lá, Rosângela. Uma dessas daí escreveu no livro o seguinte, que ela perdeu uma irmã aos 12, 13 anos, e ela ficou muito decepcionada com Deus, por Deus ter levado a irmã dela. Então todo dia ela trazia essa questão a Deus, por que ele tomou a irmã dela tão nova? Até que um dia Deus decidiu revelar Apocalipse. Tem que ser Apocalipse nesse caso. Para ela, por quê? É que a guerra espiritual lá nas regiões celestes estava bem pesada. E Deus precisava de uns guerreiros lá para essas guerras celestiais. Mas de conforto. Mas por quê? O pessoal acredita nessa possibilidade de sair em espírito para fazer tudo. E baseado em quê? Em expressões como essa que João, eu me achei em espírito. E não entendem que essa linguagem é uma linguagem hebraica, que está sendo usada dentro do Novo Testamento. Se eu falar em pneumati, que é a expressão que ele vai usar, se eu disser em pneumati, na cultura grega, perfeito, eu posso imaginar exatamente isso. Eu posso imaginar João, naquele momento ali, foi tomado de um êxtase, aí o espírito dele saiu como um fantasminha, foi lá para o céu.
problema, isso não é cultura helênica. Ainda que o cristianismo tenha, naquele momento, muitos cristãos helênicos, ou seja, convertidos da cultura grega, muitos desses cristãos de outros povos são gentios, ainda que isso seja verdade, o pano de fundo das escrituras não é helênico. Não é helênico. Nem Lucas, que era gentil, a escritura dele é helênica. Por quê? Quem foi que ensinou Lucas? Quem é o mentor de Lucas? Paulo. Todo discipulado em teologia de Lucas é Paulo que é o mentor. E quem é Paulo? Como diz ele mesmo, é judeu de judeu, avantajado na cultura judaica pelo seu farisaísmo. Ou seja, Lucas aprendeu a pensar biblicamente sobre perspectivas judaicas. Marcos, Pedro. Tanto é que ele cita palavras aramaicas do Evangelho que não são próprias de gentil entender. Mas ele cita. De quem que ele aprendeu isso? Então nós temos uma tradição sólida da história do Evangelho de Marcos, que nos mostra que ele aprendeu, na verdade, de Pedro. E ainda há uma possibilidade de nem ser ele, de fato, Marcos, o autor daquele Evangelho. Quem que seria o autor? Pedro. Marcos seria apenas o redator das memórias evangélicas de Pedro. Se essa tese é verdadeira, não creio. Eu acho que é uma forçação de barra aí. Até porque a tradição que atribui a Marcos o Evangelho é mais sólida do que essa interpretação. Porém, é fato que Pedro foi o mentor de Marcos. Pedro é o quê? Judeu. O cara é tão judeu, que ele escreve a segunda carta cheia de erros de grego. É um dos piores textos da gramática grega do Novo Testamento, a segunda carta de Pedro. Que aí eu brinco com os alunos, quando eu estava estudando Pedro, na época da exegese do Novo Testamento no seminário, eu tive que ler as cartas de Pedro em grego por causa do debate sobre a escrita, a maneira de escrever a segunda carta. É um greguinho ruim pra caramba. Do nível nós vai na fuma, nós voltemos. Agora, se você sabe hebraico, você entende o que ele está fazendo. Ele está usando o grego com as categorias gramaticais hebraicas na cabeça. Eu até brinquei esses dias com os alunos e disse: rapaz, eu sei o que é o grama de Pedro, cara. Eu estou tendo que me comunicar com dois palestrantes. Um é o Robert Jones, que vai vir em julho, e o outro é a equipe do Joseph Nicolosi. Então você imagina, os caras não sabem nada em português. Eu lembro que o primeiro e-mail que eu mandei para o Robert Jones, ele disse assim: olá, Ayrton. Aí lá embaixo assim: isso é tudo que eu sei em português. Aí por que eu estou me sentindo como Pedro? Porque eu não domino bem a questão gramatical do inglês. Conclusão: de vez em quando eu penso com as categorias do português. Eu lembro que uma correspondência com a Sara, alguma coisa, que é a secretária do Joseph Nicolosi, ela disse assim: eu não entendi bem quando você disse. Eu disse: já entendi porque você não entendeu. Então assim, eu entendo Pedro, irmãos. Eu entendo o irmão Pedro, entendeu? O grego dele é ruim, porque ele está trabalhando com categorias hebraicas na segunda carta. Logo, todo o ambiente do Novo Testamento é judeu. Então, quando eu vou a essa questão de eu me achei em espírito, em
pneuma, de um ambiente de interpretação, não é grego. E se não é grego, João não está falando que ele saiu em espírito, ou viajei até o céu em espírito. Não é essa a ideia. Quando ele diz, eu me achei em espírito, a expressão hebraica que ele utiliza, keruá, o equivalente da expressão hebraica, era tomado por uma revelação. É essa a ideia dessa expressão. Eu me achei tomado por uma revelação. A ideia de espírito, que no hebraico se utiliza aí, é esse conceito. A palavra espírito em hebraico pode se referir a muita coisa, o alma. E uma das possibilidades, você imaginar, por exemplo, é a palavra autoridade. Só para você ver como essa palavra ela é ampla, se você não está entendendo os ambientes. Lembra quando Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? Ele diz assim, tu és Elias. Não, tu és João Batista. Aí o Espírito pega isso e diz o quê? Vendo? Reencarnação. Por quê? Porque a tradição judaica dizia que Israel aguardava o espírito de Elias nos últimos dias. Aí os malucos pegam essa expressão verdadeira da tradição judaica, que nos últimos dias o espírito de Elias sobreviria. Então, está vendo? Eles estavam aguardando a reencarnação de Elias. Por isso que o povo achou que Jesus era Elias, que ele era uma reencarnação de Elias. Cachaça doida. Vamos pensar lá em Elias. Quando Elias está sendo arrebatado, o que foi que Eliseu tinha pedido? Porção dobrada do Espírito de Elias. E aí, quando ele está sendo arrebatado, 2 espíritos saíram dele lá na carruagem de fogo. Toma aí, Eliseu! Não, cara. Não, a gente brinca, mas se é isso, dá para você entender. Deus multiplicou o espírito de Elias, clonou o espírito de Elias, e aí eles saíram da carruagem. Toma aí, Eliseu! Cara, é louco, não é isso. Não é isso. Até porque Eliseu já estava vivo, ele não ia nascer. E aí, quando você lê o relato de Eliseu depois disso, você pode comparar. Ele fez exatamente o dobro de milagres que Elias fez. O que era espírito ali? Autoridade. Você entende a loucura do pessoal? A pessoa pega a palavra e já vai para o conceito grego de espírito e não entende que essa palavra tem outras variantes de significados. O espírito, hein? Você quis entender essa passagem? Entendeu hoje? Amém. Eu vou lhe passar o número da minha conta bancária. Para os que vão acompanhar via internet, isso é palhaçada, entendeu? Senão os caras depois fazem repórter, isso é só palhaçada. Da mesma forma, quando dizem que ele é Elias, não é porque eles estavam esperando Elias, o espírito que se aguardava de Elias era o espírito da autoridade de Elias sobre o Messias. Tanto é verdade que quando os outros dizem assim, outros dizem que tu és João Batista. Peraí, como é que Jesus pode ser a reencarnação de João Batista? Se quando João Batista morreu, Jesus já era adulto também. Não dá para ser reencarnação vivo. Percebe? A ideia não tem nada a ver com isso, tem a ver com autoridade. E aí quando chega aqui no Apocalipse, tem a ver com o quê? Ser tomado por uma revelação. Era esse o conceito de em espírito na literatura apocalíptica. Então João está dizendo, no dia no trono de Deus, o juízo está aberto. O juízo já começou. O trono, a corte já foi convocada.
para começar o juízo. Isso começa quando? No Cordeiro. Daí o capítulo 5 é essencial. Foi o Cordeiro, a morte dele e a ressurreição, que abriram e inauguraram o juízo do Senhor sobre a história. Nesse juízo, nós, crentes, temos acesso a Deus. A porta não está fechada mais para nós temos acesso. É como se o Senhor dissesse agora, no meu caso, o acesso é um pouquinho particular. Porque quis o Senhor me tomar em espírito, ou seja, me tomar numa revelação especial, para poder trazer entendimento sobre essas coisas. Apenas uma figura que a gente pulou aqui, porque eu queria tratar do espírito aí, é a figura da primeira voz. Ele diz assim, sobe para aqui antes, como também a primeira voz que eu ouvi. A primeira voz que eu ouvi foi lá no capítulo 1. Isso aqui era uma imagem dos arautos que vem à frente, chamando o povo para ouvir o decreto do rei. Solenidade. Ok. Enquanto o rei, naquela época, isso não é só em Roma. Roma também era assim, tá? Entendeu isso? Roma também era assim. Os outros povos, uma boa parte deles, também praticavam isso. Não tinha televisão, irmãos. A gente está tão acostumado a assistir uma televisão que a gente pensa que tudo funcionava como no nosso dia. Aí a nossa presidente tem que ir lá mentir para a gente, para explicar essa confusão que está o Brasil. Tem que contar as mentiras dela para a gente poder acreditar que não, é isso mesmo. Há uma crise global, uma crise mundial, por isso que o Brasil está. Aí ela precisa fazer isso. Como é que ela faz? Convoca rede de rádio e televisão, ela vai lá e pronuncia. Pronto, ela mesma pode pronunciar para todo mundo de uma vez só. Mas no mundo antigo não era assim. Como é que o povo sabia da decisão de um rei? Chamavam-se os arautos, um grupo ia na frente tocando a trombeta, o povo já sabia que era para reunir todo mundo, porque tinha um decreto, alguma coisa que o rei queria que se soubesse. E então, quando o povo reunia pelo chamado da trombeta, ele agora vai lá e comunica. João está dizendo que nesse caso, quando ele ouve essa primeira voz aí, é o chamado do arauto, para que ele se apresente diante de Deus. E aí ele é tomado dessa revelação. E aí ele diz, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o trono. E a figura do trono, então, é a figura do juízo. Toda a literatura apocalíptica, o trono representa o juízo. Entenda, de novo, a necessidade de entender literatura. O trono em Hebreus não é juízo. Correto? Hebreus 4, se você não está lembrando do texto. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então o trono aqui não é juízo. Mas na literatura apocalíptica, trono é juízo. Ok? Então ele viu o trono armado, e aí essa expressão, eu vi o trono armado, também é uma outra figura interessante. Porque quando o rei decidia julgar o povo todo coletivamente, como é que ele procedia? Ele se deslocava ao local, armava-se o trono, e então ele sentava lá e proferia a sentença e o juízo dele contra aquele povo. Então essa expressão armar do trono, ela é uma outra figura importante para nos lembrar. Realmente ele está falando de juízo. O juízo vai começar.
Ok? E no trono, alguém sentado. Quem é este alguém sentado? Ele começa a descrever. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Nós vimos na semana passada o simbolismo dessas pedras. Como eu sou ótimo, deixa eu achar minhas anotações aqui, eu adoro decorar isso aí. Já percebeu aqui. A figura dele é então transparente, vermelha, que indicava o quê? Glória, esplendor da glória. Por isso a figura de jaspe e sardônio. Quem está sentado lá? É alguém que tem em si glória. Aí ele completa dizendo: e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris a gente lembra, né? Esse que está sentado no trono é alguém que tem uma aliança sobre o juízo da história. Qual é a aliança? Não vou destruir a terra mais com água. Então não se preocupe. O arco-íris está lá, lembrando que ele não vai destruir mais com água. Agora é com fogo. Complicou, né? Ai, meu Deus do céu. Agora, por que ele está mencionando o arco-íris? É só para lembrar isso daí? Não, é para lembrar que essa aliança de destruir a terra, primeiro já estava prescrita. Quando Deus diz: olha, eu vou colocar o arco-íris porque eu não vou mais acabar com água, o israelita sabia que Deus ia acabar com a história. Isso era fato. É para lembrar, não é nada novo que vocês não sabem. Não é que Deus cansou e agora ele vai destruir. Não, vocês já sabiam, o arco-íris nos lembra disso. Porém, o que o arco-íris nos lembra? Que Deus tem uma aliança com o seu povo. É como quem diz: o juízo que eu vou começar a proferir agora é para vocês ficarem em paz, se vocês são do meu povo. Porém, temam, chorem, se vocês não são do meu povo. E quando eu estou dizendo temam, chorem, tá? Eu estou sendo bonzinho. Olha o que acontece no capítulo 7 quando a gente chegar lá em 2026. Perdão, é o sexto selo do capítulo 7, o final do capítulo 6, versículo 12, quando o juízo começa. Versículo 15 assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, ou seja, não escapou ninguém, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Olha o trono de novo. E da ira do cordeiro, o mesmo cordeiro do capítulo 5. Os caras estão implorando a morte da forma mais trágica possível, porque é melhor morrer do que encarar a ira daquele que está no trono e a ira do cordeiro. O arco-íris é para lembrar isso. Quem é do meu povo, fique em paz. Agora, quem não é meu povo, chore, peça a morte, pede para morrer, desgraça, você não vai morrer. Olha, essa é a desgraça. Você não vai morrer. Você vai enfrentar toda a minha ira. Por isso que é o que eu
doutrina das testemunhas de Jeová e adventista é uma loucura, que é muito boa. Uma beleza a doutrina do aniquilacionismo. Você peca à vontade, faz o que você quiser. Aí você, mas você não vai para o céu. Eu não quero saber do céu. Você vai ser aniquilado. Ótimo, não quero ir para o céu mesmo. Então está ótimo para mim. Ué. Eu já curti o que eu queria nessa vida, vou ser aniquilado. Beleza. Não é boa essa doutrina? Olha que maravilha. É quase um ateísmo, né? Porque a doutrina do ateísmo é essa. Não tem nada depois da morte. Então, cara, você faz o que você quiser, ué. Só que Apocalipse está dizendo que não é assim. Apocalipse está nos lembrando que os caras vão pedir para morrer. E a morte não vai resolver, porque eles vão ter que encarar a ira daquele que está no trono e a ira do Cordeiro. É por isso que o arco-íris para o povo de Deus deve ser sempre um motivo de gratidão. Eu lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Já riu, irmão? Essa já foi boa. Eu lembro quando eu era criança lá no Amapá, eu conversava com meu pai e meu avô sobre essas questões. Uma das coisas que eles me ensinavam era o seguinte: todas as vezes que você vê o arco-íris, ore ao Senhor agradecendo a misericórdia dele sobre você. Você está entendendo? E é engraçado, todas as vezes que eu vejo o arco-íris, eu realmente paro para agradecer a Deus. Porque ele lembra que Deus tem um pacto com o seu povo, de que ele não vai destruir Mascoraca, mas que seu povo vai ser preservado quando vier o juízo. É um símbolo que Deus nos deu para a lembrança da aliança. E aí, como a gente não liga para símbolos, é um negócio assim meio doido, né? Quer dizer, a gente não liga em termos, tá bom? Porque aí a igreja, ela tira os símbolos bíblicos e põe outros símbolos que não são bíblicos. Sal grosso, água ungida, não sei o quê. Ou seja, ela tira símbolos bíblicos para colocar símbolos pagãos. Nesse sentido, eu amo a igreja episcopal. Você entende? Nesse sentido. Mas é isso. Eu amo a igreja episcopal por quê? Porque ela preservou os símbolos bíblicos. Os símbolos são bíblicos para nos lembrar verdades espirituais. A gente abandonou o arco-íris. Olha quem pegou o símbolo do arco-íris. O movimento gay. O símbolo é nosso, da misericórdia de Deus por nós. Aí o movimento gay vem e se apropria do símbolo. Como eu disse, eu tenho que aguentar ainda, quando eu vou ao aeroporto, lá o pastor Valença, buscar o Valença, a camisa, o símbolo do cursilho é o arco-íris. Estava eu com a camisa do cursilho, vou ao aeroporto aguardar o pastor Valença, que ia dar uma das palestras do cursilho. Passo no aeroporto, o cara me olha, a luta continua, companheiro. Esse símbolo não é seu. Eu fiquei impressionado. Esse símbolo não te pertence. Ele não te pertence mais, né? O pior é que é por aí, rapaz. A gente abandonou essa importância do simbologismo, principalmente do arco-íris. O João está nos lembrando que ao redor do trono está esse arco-íris. Ele nos lembra assim: há juízo, mas a misericórdia do Senhor para o seu povo no juízo. A quem foi que Deus entregou a revelação do arco-íris? Noé. A família que foi preservada no juízo do dilúvio. Então o arco-íris ele é símbolo de juízo para o ímpio
misericórdia para o povo de Deus. O João está dizendo, eu fui lá e vi isso. Eu estou vendo todo o juízo se armando. Mas ao mesmo tempo que eu estou vendo que o juízo vai ser feio, eu também estou vendo que existe misericórdia para aqueles que são do Senhor. Então, continuando. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, como nós vamos no simbolismo do domingo, esses 24 tronos, que se referem aos 24 anciãos, ainda que seja extremamente complicado definir isso aqui, não é fácil. O que nós sabemos que é concorde para todos os exegetas? É simples, eles participam do conselho do Senhor. Tá? Então, eu lembro quando o Dr. Heber Campos veio aqui em Brasília, eu trouxe aqui em Brasília, para falar lá na igreja do Bandeirantes. Ele mencionou o conselho do Senhor, um diácono como revoltadinho, um presbítero. E você vê, o cara não precisa de conselho. Mas o texto está dizendo que tem um conselho. Não interessa o que você pensa, se o texto está dizendo que tem, é porque tem. E aí o Heber até mencionou que a cena do conselho de Deus na Escritura é mais ou menos como a cena do conselho os cavaleiros da Távola Redonda. Então, ainda que você tenha um rei posicionado no círculo, há outros conselheiros ao redor. Isso aqui é fato, existe um conselho. A Bíblia fala tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que há um conselho diante do qual o Senhor está. A pergunta é: quem são os seus conselheiros? É daí que a minha dificuldade tem uma, não é só com a simbologia dos 24 anciãos na perspectiva de anjos, e tem vários exegetos que entendem que são anjos, entre eles o Grant Osborne, um cara bem respeitado, como também eu tenho dificuldade que sejam os representantes da tribo de Israel e os apóstolos, porque o próprio Paulo vai dizer que o Senhor não tem conselheiros. Lembra disso? Romanos 11, 33 a 36. Se você não lembra, nota aí. Pega lá, vamos olhar. Toda vez que eu não lembro o termo todinho, eu tenho que olhar lá que é para recapitular o termo. Romanos 11, 33 até 36. Analisou a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus não tem conselheiros, perfeito. Mas no Antigo e no Novo Testamento, ele está dentro de um conselho. Aí, quando eu entendo a simbologia dos 24 anciãos como sendo os autores do Antigo Testamento, e então esse número representando a autoridade da palavra, isso para mim faz mais sentido. Tanto na literatura apocalíptica, se encaixa perfeitamente com os textos apocalípticos, como se encaixa com a teologia bíblica. A quem Deus recorre para seu próprio conselho? A palavra dele mesmo. E quem é a palavra dele mesmo? A revelação encarnada é Jesus. Mas é a revelação escrita, o Espírito Santo. Então isso faz sentido. Ele realmente está no trono. E nesse trono existe uma corte. E o que está ao redor da corte é a palavra dele mesmo. O que é que João agora está tentando nos dizer com isso? Irmãos, vai ter um juízo.
Você sabe qual é o critério do juízo? A própria palavra. Os homens serão julgados segundo as Escrituras. Ninguém vai poder alegar indesculpabilidade. Por isso Paulo tratou no capítulo 1 de Romanos o problema. E daqueles que não tiveram a palavra, Deus lhes deu a palavra na revelação geral também. Se a revelação geral, ou seja, não escrita, já era suficiente, o que é a revelação geral? A criação. Se ela já era suficiente, imagine quem teve acesso à revelação escrita. Porque é essa palavra que será o critério de juízo do Senhor quando começar o juízo da história. Quando começar, é ótimo, ainda estou preso aquelas heresias. Quando começou o juízo. Porque Deus já está executando. O pessoal tem dificuldade de entender isso. O que ele vai dizer do que ele vai fazer com o Império Romano nesse texto, cara, é cruel. O que Deus vai fazer com o Império Romano é cruel, ele já havia anunciado. E nós sabemos como foi o fim do Império Romano. Aí o pessoal diz assim, rapaz, não foi claro. Não, Deus continua executando a história. Vocês não estão entendendo. Quando é que a gente sabe que Deus está executando a história? Quando tragédias começam a acontecer. E quando cristãos começam a morrer por causa do evangelho. O juízo está sendo executado. Você acha que aqueles 21 cristãos que foram decapitados pelo Estado Islâmico são para nós sinais de quê? De brutalidade? Tem um bando de crente horrorizado. Nossa, mas você viu decapitado, foi um banho de sangue. Não, irmão, a ótica não é essa. Quando cristãos começam a morrer daquela forma é porque o juízo do Senhor está sendo revelado sobre a história. Eu sinceramente temo. Eu cansei de falar no passado isso. A eleição da nossa presidente, a reeleição dela, para mim, é um sinal visível da ira de Deus contra esse país. Está só começando. Não se zomba de Deus na história. Deus não fica esperando o grande dia glorioso da volta de Jesus para vingar a honra dele e o nome dele. O problema é que aquele dia é um dia terrível. Se a gente está achando que o negócio é terrível, vocês não entenderam. Devido ao horário, só para a gente fechar isso aqui, olha o que Amós disse sobre esse grande e glorioso dia. Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai de vós, ai, gênero profético, literatura, gênero literário profético de maldição. Maldito é aquele que deseja o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. O que é que aconteceu lá na cruz? Trevas. O dia já começou. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele, o urso não tem para onde correr. Você foge de uma besta fera, cai na mão de outro. É que nem aquele santo hino, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Não tem para onde ir. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à
consegui me refugiar. Isso é a desgraça quando vier o grande dia do Senhor. Hein? Amós 5, 18, eu estou lendo 19, versículo 20: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão sem nenhuma claridade. Cara, vocês não estão entendendo. O juízo de Deus já está sendo executado, mas se você acha que isso é o máximo, nossa, está só começando. Quando houve o tsunami, o que teve de gente que disse que os profetas do caos tinham se levantado com o seu Deus Jeová Serol. O pessoal do Guinizal usava esse termo lá, os profetas do caos, porque disseram que o tsunami era juízo de Deus. Aí os caras já vêm com o Deus deles, Jeová Serol. É que os caras não estão entendendo que é assim que Deus faz. Um dos caras que disse: olha, nós não podemos afirmar com todas as letras que foi juízo de Deus, mas que tem todas as características de juízo de Deus no tsunami, foi o John Piper. É que o Deus dessa geração é muito bonzinho, ele não mata pessoas e não vinga o nome dele. O João está lembrando, o Artuíde nos lembra juízo. Misericórdia para quem deve o Senhor. Amém? Domingo a gente continua a nossa análise, se Deus nos permitir.